Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar uma solução que ao digitar ele vai pesquisar automaticamente em uma lista. Independente se você muda então de coluna, automaticamente ele já vai aparecer para você um formulário onde você vai poder digitar e ele vai trazer para você exatamente aquele item que foi pesquisado. Isso é muito bom para listas muito grandes, enquanto a gente ainda não tem esse pesquisar na nossa validação de dados e também para versões mais antigas do Excel. Deve estar saindo em algum tempo no 365, mas ainda não saiu. Essa validação, essa pesquisa, ela entrou e saiu, então agora a gente está mostrando aqui uma solução onde você pode fazer isso em qualquer versão do Excel. Bom, antes de mais nada, já vou pedir então que você se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também deixe seu like, isso nos ajuda demais a crescer o canal. Se gostar desse vídeo, deixe aí também a sua opinião aqui nos comentários. O link para download está aqui embaixo também na descrição e também te convido a conhecer o nosso método Master, a nossa formação profissional em Excel. Nela você tem 6 cursos: Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, lógica de programação em VBA, muito mais a fundo do que você vai ver aqui, Excel financeiro HP12C, e você ainda tem um super curso de Excel Dashboard. São mais de 84 horas de vídeo, todos com certificado, com as horas ali previstas para a conclusão de cada curso, não exatamente as 84 horas, mas muito mais, é lógico, porque você tem que fazer, parar, voltar a fazer, e você pode fazer isso, pode fazer no teu tempo, na tua velocidade, porque o acesso é vitalício. E tudo isso dentro de uma plataforma onde você vai poder acessar do celular, do computador da empresa, de casa, aonde você estiver, está disponível 24 horas por dia para você. Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Nessa aula você vai aprender como criar uma lista de dados com autocompletar. Então, ao digitar, ele vai pesquisar para você automaticamente e ao dar o Enter, ele vai então inserir o item que foi selecionado naquela lista. Nós temos a lista de validação de dados dentro do Excel, ali onde você pode então em dados, validação de dados, inserir lista, e daí ali você tem uma lista. O problema dela é que ela não é autocompletar. Então nós vamos fazer aqui uma programação dentro do VBA, onde nós conseguiremos então fazer uma lista autocompletar. Ao você digitar, ele vai fazer então esse autocompletar, fica bem fácil para essa lista dos itens, pode clicar com o mouse, ou você pode dar um Enter, então vai ficar bem legal você digitando para pesquisar, e ao dar o Enter ele vai inserir então naquela coluna. Isso vai funcionar para qualquer coluna sem necessidade de você fazer novas programações. Ele vai pegar qualquer coluna que tenha validação de dados, ele já vai mudar automaticamente a referência e vai referir então aquela coluna, aquela validação de dados naquela coluna automaticamente quando for chamado então esse formulário. Então vamos fazer bem passo a passo. Então inicialmente nós temos aqui a nossa lista, nossa tabela, onde nós temos data, cliente, vendedor, UF, valor, e esses são os itens que tem lista, cliente, vendedor e valor, e UF. Então eu vou vir aqui em configurações, e aqui nós temos essas listas, essas tabelas, vendedores, clientes e unidade da federação. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar essas listas dentro do intervalo nomeado, para que dessa forma, à medida que tiverem novos itens, ele automaticamente apareça também na nossa lista. Você vai clicar então em Fórmulas, em Gerenciador de Nomes, e ali nós vamos inserir esse intervalo aqui, ó, igual, e vai aparecer assim, ó, tabela, nome da tabela é vendedores. Eu vou clicar aqui em Gerenciador de Nomes novo, vou colocar L vendedores. E aqui onde está o igual, eu vou apagar o igual e vou deixar então somente aquele intervalo que a gente colocou. Então, à medida que for aumentando essa tabela, automaticamente a L vendedores, essa lista de vendedores vai aumentar também. Dei um OK. Mesma coisa eu vou fazer para clientes. Selecionei aqui então, gerenciador de nomes, novo, L clientes. Substitui aqui, pronto. Isso funciona para qualquer lista de validação. Mesmo que você não vá utilizar, então, essa solução que nós vamos mostrar no VBA, ela também é bem útil você fazer dessa forma, porque assim, à medida que tiverem modificações, inserindo ou excluindo dados, automaticamente a sua lista também será incrementada ou decrescida. Vou dar um igual aqui, vou selecionar a unidade de federação, vou dar um Enter, só para pegar aqui, copiei, gerenciador de nomes, L, UFs, refere-se a, dá um OK e pronto. L clientes, L UFs e L vendedores. Vamos retornar agora em tabelas
E aqui eu vou clicar então em clientes, vou selecionar assim, dados, validação de dados, lista. E aqui eu vou colocar então igual L clientes. Ótimo. Já está aparecendo então aqui a nossa lista de clientes. E se tiver uma modificação ou inserir itens, automaticamente essa lista também vai ser alterada. Em vendedores, validação de dados, lista, igual L vendedores. Está funcionando. E aqui, lista, igual L UFs. Está aqui a nossa lista para todos eles. Agora nós vamos passar para a segunda parte, onde nós iremos então construir a nossa solução, que vai montar então um formulário, onde ele vai ter então auto-pesquisar de acordo com a planilha, de acordo com a lista de validação e também com a planilha. Se fosse outra planilha, também poderia você aplicar também, tá? Mas de acordo com a coluna tiver validação de dados, ele vai fazer ou não. Então, nós vamos clicar aqui em desenvolvedor. Caso você não tenha guia desenvolvedor, clique em qualquer lugar, página inicial, por exemplo, o botão direito, personalizar faixa de opções e vai marcar aqui, ó, desenvolvedor e vai dar um OK. Desenvolvedor vai aparecer assim e daí você clica Alt F11 ou você clica aqui em Visual Basic. E dentro dele nós vamos então clicar aqui em inserir User Form. Ele vai criar aqui na nossa árvore esse item, o User Form 1. Agora nós vamos alterar o nome dele só. Clica aqui em janela de propriedades ou pressiona F4. Coloca assim, FRM pesquisa, só para dar um nome a ele. Agora a gente vai aumentar um pouquinho ele aqui. E nós vamos aqui colocar o que a gente precisa. Então aqui em cima eu vou vamos botar consultar ou pesquisar, coisa assim. Pesquisar. E aqui nós vamos inserir então três itens. Vou botar um texto aqui em cima no começo. Deixa eu pegar aqui, ó, a caixinha de ferramenta caiu lá no outro lado. Vou clicar aqui então rótulo ou label. Vou clicar aqui então no label e vou digitar aqui. Digite o que deseja pesquisar e pressione Enter para selecionar, para inserir ou para inserir. Pronto. Vai ficar claro o que é para fazer, porque nem sempre é você que vai estar trabalhando com ele, então é importante você dar algum tipo de instrução. Agora, de novo, eu vou aqui, caixinha de ferramenta foi lá do outro lado de novo. Eu vou clicar e vou usar esse item, caixa de listagem, tá? Ele vai aparecer aqui, caixa de listagem. Vou desenhar ele aqui abaixo, então. É só clicar com o mouse e arrasta que nem você estivesse fazendo qualquer desenho. Agora, deixa eu aumentar diminuir um pouquinho aqui, que eu vou botar um botãozinho também. Tem gente que prefere pelo botão, então. Se você não vai pelo Enter, né? Pode ir pelo botãozinho também. Botão aqui. Clicando 2 vezes passado, você consegue aqui colocar direto, ó. Digitar direto. Inserir. Ficou assim. Agora, a nossa lista aqui, digite a pesquisar, ele já está pronto, já está funcionando. Dentro dele, você tem esse campo chamado House Source. No House Source, você pode colocar um intervalo um range, né, um intervalo de células diretamente, ou você pode também digitar diretamente aqui intervalos nomeados, como é o nosso caso. Então, você vai botar igual L, clientes, vai dar um Enter, e veja a mágica. Já apareceu aqui, então, a nossa lista de clientes. Eu vou colocar aqui column heads, para aparecer aqui o que ele está mostrando, né? Por exemplo, clientes, então fica bem fácil você saber o que está acontecendo ali. Você pode alterar outras propriedades, como tamanho da fonte, tamanho dos itens, cor, tudo mais. Você pode fazer várias alterações. Como nossa lista não tem nomes muito grandes, eu vou dar uma ajustada aqui, ó, colocar no tamanho que eu quero aqui. Vai ficar mais organizado, fica melhor também, para não ficar grande demais. Quando eu dou um F5 agora, ele já vai aparecer assim para você, né? Agora ele já está fazendo uma parte, não ao digitar totalmente. Então, só está pegando pela inicial. Então, eu vou vir aqui de novo e vou mudar esse Match Entry, que está como first letter. Você vai mudar para item 1, FM Match Entry Complete. Quando eu dou um F5 agora, quando eu digitar, por exemplo, M Arcos, ó, ele já vai direto. Então, quando você digita ele, Luiz A. Então, quando você digita o nome, ele vai pesquisando para você a partir da sua lista. O que a gente vai fazer agora é fazer com que ele mude dinamicamente de acordo com a coluna cliente, vendedor e UF, para depois a gente passar para as outras partes, por exemplo, a parte onde a gente vai, então, inserir
naquela célula que estiver selecionada ali. Vou fechar aqui. E agora a gente vai clicar em inserir módulo. E nesse módulo é onde a gente vai inserir então a nossa programação para ficar de uma forma mais organizada. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer ele chamar o user form. Então eu vou chamar aqui public sub ls form, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou chamar de frm pesquisa.show vb modal, tá? Então quando eu chamo ele agora, ó, eu consigo fazer assim, ele vai ficar desse jeito aqui bem à frente, tá bom? Selecionado o item ali. Perfeito? Vamos voltar lá de módulo. Então tá feito a primeira parte, ele já está chamando então user form. Então isso ali, esse código é simplesmente para chamar o formulário, tá? Quando clicar no botão, quando chamar um atalho, então é esse item que vai chamar ele, esse procedimento. O próximo aqui, nós vamos chamar é o carregar lista. Então a partir do carregar lista, eu vou ter que fazer aqui uma validação também. Mas primeiro eu vou fazer essa validação. Deixa eu botar aqui uma validação para verificar se o item que está selecionado ali, ele faz parte de se ele tem um data validation, se ele tem uma validação de dados, tá? Então, vou fazer assim, ó, function is data validation, o nome que eu estou botando, abre parênteses, rng as range, fecha parênteses, as boolean. Então, a gente vai inserir agora o seguinte código, on error, resume next, tá? Porque se não for uma validação de dados, eu quero que ele continue, tá? Porque senão ele vai dar um erro, ele vai aparecer uma mensagem de erro se não for uma validação de dados e eu estiver tentando fazer alguma coisa com ela. É por isso que a gente vai botar esse error resume next e ele vai passar para a próxima etapa. Se tiver alguma coisa que você não entende com relação a VBA, isso é comum, tá? Porque é uma linguagem, é uma coisa diferente para você. Mas dentro do nosso curso, da nossa formação profissional em Excel, de VBA, você tem também isso vai bem a fundo, tá? Essa formação de Excel vai bem a fundo e vai, inclusive, com um curso completo de lógica de programação em VBA. Então, tudo que eu estou falando aqui é fácil para quem já é nosso aluno, tá? E você vai aprender bem mais que isso, ok? Então, fica bem fácil, não só para entender isso aqui, como, claro, para você criar seus próprios códigos, sem depender de nada, sem depender da internet, nem nada disso. Então, se eu botar aqui dvtype, que é o tipo que a gente vai usar, dvtype igual a rng.validation.type. Então, o que eu vou fazer é guardar nesse dvtype o tipo da validação de dados que existe naquele range, naquele endereço que eu estou mandando ali. Dentro da função eu vou passar qual é o endereço e aqui ele está perguntando qual é a validação de dados. rng, range, né, o endereço, a célula, .validation.type, e daí ele tem um número que ele vai retornar. Então, on error go to 0, se der um erro ele vai para 0, ele vai limpar o erro, tá? Go to é tudo junto. E agora, if dvtype for igual a 3, então else and if. Então, se ele for igual a 3, que é a lista de validação de dados, então eu vou botar isDataValidation igual a true. Ele está verificando, então, sim, é uma validação de dados, é uma lista de validação de dados. Se não, então eu vou botar isDataValidation, igual a false. Lembrando que para quem quiser esse código está pronto no guia do Excel, pode fazer o download lá diretamente. E também você tem o código pronto, pode copiar e colar também caso deseje. Mas é sempre importante você aprender o que está sendo feito, né? Não simplesmente você ir lá e copiar e colar os dados ali. É bem importante você aprender, até mesmo para você fazer modificações, ajustes, aprender e utilizar nas suas próprias soluções, aprender mais algum código, algum truque aqui de programação também. Então, essa função aqui, ela verifica se é uma validação de dados ou não. Por que eu criei ela, né? Porque a gente vai utilizar ela agora para a gente carregar a nossa lista de dados. A gente vai mudar, então, lembra que eu falei aqui do nosso form de pesquisa? Ele está para clientes. E quando for para vendedores, eu quero que ele mude. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Por isso que eu criei o Data Validation para verificar isso. Então, eu vou clicar aqui, public sub, ls carregar, lista, abre e fecha parênteses e pronto. É aqui que a gente vai fazer, então, essa mudança do house source, que é onde ele está, então, pegando aquela lista de clientes que vai mudar para a lista de vendedores, que vai mudar para a lista de UFs. Então, você vai fazer assim, if isDataValidation, quem que vai passar como range? Active Cell, a célula ativa. Active
cell, então, end if, tá? Então, se for uma validação de dados que tem naquela lista, se o type dele for isso, então o que a gente vai fazer é frm pesquisa, ponto, lista, opa, listbox eu não botei nome para ele. É sempre interessante botar nome neles. Então aqui, ó, vou clicar sobre a listbox, eu vou chamar aqui como lista pesquisa. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente saber exatamente o que eu estou tratando, porque se tivesse mais de uma lista, como é que eu ia saber que era list 1, né? Ia ficar ruim de eu ficar lembrando sempre. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto lista pesquisa, agora sim, né? E dentro do lista pesquisa, então, eu vou passar, então, ponto how source vai ser igual a ActiveCell, ponto validation, ponto fórmula 1, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, então, nesse ponto, é mudando o how source, mudando a fonte de onde ele vai puxar, então, a informação do nosso formulário. E aqui eu estou passando para ele, ó, da célula ativa, a validação, a primeira validação que eu tenho, que é a validação de tipo lista. Então, ele está pegando a fórmula que nós temos lá, perfeito? Então, se for uma validação, pega a fórmula e passa para ele, e é isso, tá? Então, ele vai pegar aquele endereço, ele vai mudar de igual a L clientes para igual a L vendedores para igual a LUF. É isso que está fazendo aqui neste ponto. Agora nós vamos mudar então o nosso formulário, fazer com que seja mudado então a lista, que seja chamado então o LS carrega a lista, de acordo com quando ele for chamado então o formulário, quando eu fazer algumas modificações que eu tenho ali, quando mudar de célula, etc. O que faltou a gente ainda fazer é que quando eu der um Enter dentro da nossa lista, eu quero então que ele selecione aquele item e insira esses dados. Ou quando der um ESC, ele feche então nosso formulário. Que eu vou clicar aqui então FRM pesquisa, vou clicar aqui então na nossa lista, e dentro da nossa lista você vai clicar aqui então em keypress. Então em keypress você vai digitar assim, ó, if QASCII, esse QASCII que está sendo passado como parâmetro aqui, é a tecla que foi digitada naquele momento. Então, QASCII, vou clicar aqui sim para você ver melhor. Se ela for igual a 27, que é o ESC, então, else, end if. Eu sempre gosto de pegar e fazer dessa forma assim, porque ele já fica estruturado. Eu aprendi quando estava na primeira aula de programação, as primeiras aulas de programação. Já abre o if, toda cláusula que você tiver ali. O for um while eu faço sempre assim. Então é um pouco mais avançado, mas para você entender o que está sendo feito aqui. Então, se for 27, o que eu vou fazer? Um load me, ou seja, fecha o formulário. Esse load me é um comando que fecha o formulário. Se for ESC, então faça isso. Se for if QASCII igual a 13, então end if. Se for aqui 13, então se for VB Enter, VBK Enter, o que eu quero fazer? Se for QASCII 13, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o ls inserir, que vai inserir o item na nossa lista. E aqui eu vou criar assim, public sub ls inserir, abre e fecha parênteses. Aqui está como function, está certinho, beleza? Aqui eu vou botar public sub ls inserir. E dentro dele, então, a gente vai pegar e vai inserir naquela célula. Então, eu vou passar ele assim, ó. ActiveCell.value vai receber, então, aquele item que tiver selecionado, ok? Então, o item que tiver selecionado na nossa lista. Eu vou passar para ele frm pesquisa.list, lista pesquisa.list, tá? E aqui na list, eu vou passar, então, o item que está selecionado. Para isso, eu vou passar de novo frm pesquisa.lista pesquisa.list index. Fecha parênteses e ok. Então, esse item que está selecionado, esse aqui é o item que está selecionado na nossa lista. frm pesquisa, que é o nome do nosso formulário, ponto, lista pesquisa, que é um item que está dentro do nosso formulário, que é a lista. E dentro dele nós temos então a propriedade list index, que é a posição do item dentro daquela lista, o item selecionado. E aqui nós estamos chamando do list, dizendo para ele qual é o dado que a gente está querendo retornar. Então ele vai retornar, por exemplo, o 1, o 2, o 3, ele vai retornar o item 1, 2, 3, de acordo com o item selecionado. Abaixo dele, então, eu vou dar um Enter, e aqui eu vou mandar um load frm pesquisa. Por quê? Eu estou mandando, então, fechar o formulário. A hora que ele dá o Enter, ele vai, então, fechar o formulário. Quando eu clicar no botãozinho que vai chamar o inserir, ele vai fechar o formulário. Agora, eu vou clicar de novo em frm pesquisa, porque vamos dizer que quando eu der um duplo clique, eu também quero selecionar aquele item, que é bem comum, né? Então, eu cliquei aqui 2 vezes, vai aparecer lista pesquisa, eu vou mudar ele aqui para double click, dbl click aqui, ó. Vou apagar esse item que estava do clique,
E esse aqui é um evento que vai acontecer, então, quando eu der um duplo clique. O que ele vai fazer? ls inserir, né? Vai inserir o item selecionado na célula ativa ali, perfeito? Então, está aqui, pronto. E agora o que a gente precisa? Eu vou clicar aqui, ó, de novo, e vou clicar 2 vezes sobre ele. Nós precisamos ainda criar dentro dele aqui o carregamento da lista. Lembra aquela função que a gente chamou, aquele procedimento que a gente criou, ls carrega a lista? A gente precisa que quando ativar o formulário, ele pegue da célula que estiver ativa e carregue a lista. Então o que eu vou fazer é user form e dentro dele aqui eu vou selecionar então form activate. Então quando ela for ativa, eu vou chamar quem? ls carregar lista, que é aquele que muda então o house source. Então esse ls carregar lista é o que vai mudar então o nosso house source. Então está feito aqui. Agora a gente só precisa então vir aqui na nossa planilha, por exemplo, aqui a planilha onde eu vou trabalhar tabelas, Alt F11 para ficar passando de um para o outro. Cliquei aqui em tabelas e dentro dele a gente vai fazer o seguinte: before double click, porque a gente tem que chamar ele de alguma forma, o formulário, então eu vou dizer que ao dar duplo clique eu quero que ele chame o nosso formulário. Então eu vou selecionar aqui em worksheet, before double click, e antes do double click, o que eu vou fazer então? Então dele eu vou chamar então eu vou dar um cancel, eu vou cancelar então o duplo clique primeiro, cancel igual a true, por que isso? Porque quando a gente dá um duplo clique na planilha, ele vai lá e vai editar a nossa célula. Então, por isso que eu estou cancelando essa operação de editar a célula. Eu quero chamar, então, o nosso ls form. Esse ls form vai chamar, então, o nosso formulário que nós criamos ali antes. É aquele ls form, aquele que vai dar um show modal, ele vai chamar o nosso formulário. Então, quando eu der um duplo clique, ele vai chamar ali. O que a gente ainda precisa fazer é que, ao mudar de célula, ele vai lá e recarregue o item, tá? Então você pode vir aqui em Worksheet, e agora eu vou colocar aqui então Selection Change. Então ao mudar a célula, eu quero que ele faça o quê? ls carregar lista, que é ele pegar e mudar então aquele house source também. Então quando chama o formulário, já verifica, já muda o house source, e também quando muda a célula, porque às vezes você não está mudando de célula, então ele precisa fazer essa verificação, tá? Vamos fazer um teste agora. Alt F11, agora quando eu dou um duplo clique, ele aparece aqui então nossa lista, Ana, vou dar um Enter, ele seleciona Anda. Eu vou dar um duplo clique aqui de novo, Marcos, ou digita, né? Marcos, dá um Enter e ele fecha o formulário e já insere o item ali pra gente. E se eu mudar, né? Se eu vir para outra célula? Deixa eu fazer um atalho aqui para não ter que ficar clicando, dando duplo clique. Você pode vir em Desenvolvedor, Macros, e aqui você tem o ls form, que vai chamar o nosso formulário. Aqui você dá em Opções, e coloca, por exemplo, Ctrl Shift L. Então, quando eu pressionar Ctrl Shift L, ele vai chamar então o nosso formulário. Ctrl Shift L, tá ali os nossos vendedores, funciona perfeito. Ana Clara. Então tá ali, já pegando automaticamente. Liana Moreira, pronto. Vou clicar aqui, Ctrl Shift L, Maria, pronto, ok. Vamos clicar aqui, então trouxe as unidades de federação, Minas Gerais, vou dar um Enter, e ok. Ctrl Shift L, ESC, funcionando. Ctrl Shift L, selecionei o item, vim aqui em inserir, funcionou também, sem problema nenhum. Eu selecionei o mesmo item, né? Aqui, Distrito Industrial, Distrito Federal. Perfeito. Então está tudo funcionando, já está implementada a nossa solução. Apenas para botar uma cerejinha, olha aqui uma dica bem interessante para você. Vou selecionar toda essa lista aqui, que é um tipo de dado geográfico. Vou vir aqui em Dados, e aqui vou clicar em Geografia, tipo de dados Geografia. Então, o que ele vai fazer é mudar eles para esse formato de bandeirinha. Vou selecionar esses itens aqui, vou dar um Alt F1. Criou o nosso gráfico. Botão direito, alterar tipo de gráfico, vou botar então mapa coroplético. Vou dar um OK aqui, e olha o que aconteceu, ele já criou automaticamente o mapa. Botão direito sobre o mapa, formatar a área do gráfico. Aqui você vai clicar em propriedades, e aqui não mover ou dimensionar com o gráfico. Botão direito sobre ele, adicionar rótulo de dados, fica legal. Botão direito aqui, formatar rótulo de dados. Vou mudar ele aqui para o formato de geral. Aliás, vou deixar mudou aqui. Valor número. E vou botar como 0 aqui. Adicionar. Então, só para ficar um número inicial ali. Por exemplo, 50 ali, 20, 22. Vou fechar ele aqui. E pronto. Então, agora nós conseguimos ainda inserir aqui uma segmentação de dados. Deixa eu pegar uma segmentação de dados, por exemplo, por cliente, ou por vendedor, pode ser vendedor. Vendedor vai dar um OK.
E aqui quando eu mudo ele, automaticamente muda também o nosso gráfico, mostrando exatamente somente aquela região que foi selecionada ali, também mudando a nossa tabela, tá? Então, só para mostrar mais algum item bem interessante para você que dá para fazer dentro do Excel. E esse aqui é um gráfico que impressiona com certeza. Pode ser utilizado em um dashboard, tá? Só queria mostrar esse aqui nesses últimos 2 minutos, porque eu achei bem interessante e acredito que vai te ajudar também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, então eu agradeço. Deixe seu like, se inscreva no canal e agora a gente vai então aos nossos recadinhos finais aí. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu várias técnicas de programação, onde nós criamos então um formulário, onde você ao pesquisar os dados ele vai então buscar na lista o item que você quer e ao clicar em Enter ele vai retornar esse item para dentro da tua célula. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, o link também para download está aqui embaixo para você poder comparar com o teu código. E também deixe o seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado, sempre buscando soluções inteligentes no Excel. Também te convido a conhecer o nosso Método Master, a nossa formação profissional para o mercado de trabalho. Então, para você que está começando agora, para você que já tem há tempo no mercado de trabalho, com certeza essa formação foi feita para você. Ela vai te ajudar a te destacar na empresa, mesmo que você esteja iniciando agora, já vai te ajudar então a te destacar, logo vai virar o cara do Excel, que vai ser chamado em vários setores, vai gerar com certeza várias oportunidades para você. E também para você que já está há tempo na empresa, ela também vai te ajudar a automatizar os teus processos, a criar dashboards, a criar soluções mais inteligentes e também vai te destacar ou até para conseguir um novo emprego. Ele é composto de 6 cursos no momento, de Excel básico, avançado, avançado 2 com matrizes dinâmicas do Office 365, lógica de programação e VBA para você programar dentro do Excel, fazer o que a gente fez hoje, mas muito mais a fundo. Você tem ainda Excel Financeiro HP12C e ainda o super curso de Excel Dashboards. 84 horas de vídeo no momento, você tem acesso vitalício, uma plataforma que funciona no teu computador, no teu tablet, no teu celular, no computador da empresa, onde você estiver, você pode estudar. O download também do material das aulas já está na primeira aula e você acompanha tudo bem passo a passo, no teu tempo, no teu ritmo, dentro da nossa plataforma. Tudo isso, como eu disse, com acesso vitalício e também um certificado para cada um dos cursos. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. O material dessa aula está disponível aqui no link da descrição, assim como também o nosso curso Master. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.